Dalton, como é que um país que nem produz tanta droga virou peça-chave no narcotráfico mundial, igual aconteceu com a Venezuela? Para entender como o narcotráfico funcionava na Venezuela, você precisa esquecer a imagem clássica de um grande cartel com um chefão sentado atrás de uma mesa cheia de dinheiro. O que se formou ali foi outra coisa. Um país inteiro virando corredor, mercado paralelo e, em muitos relatos, até ferramenta política dentro de um jogo muito maior. Começa pela geografia. A Venezuela está colada na Colômbia, que por décadas foi o maior produtor de cocaína do mundo. De um lado, regiões colombianas com guerrilhas como as Farc e depois dissidências das Farc e o ELN controlando plantações, laboratórios e rotas. Do outro, um país com litoral imenso no Caribe, ilhas próximas, fronteiras porosas e um estado que foi ficando cada vez mais frágil, corrupto e depois profundamente. Era a combinação perfeita. Produz-se na Colômbia, atravessa-se a Venezuela, exporta-se para os Estados Unidos, Europa e outras partes do mundo. Durante muito tempo, a Venezuela não era vista como produtora de cocaína, mas como ponte. A lógica era simples. Quanto mais difícil ficava enviar droga direto da Colômbia, mais interessante era usar o território venezuelano como desvio. A Amazônia, as fronteiras em selva, pistas clandestinas no interior e portos pouco fiscalizados começaram a servir como válvulas de escape. A droga entrava pela fronteira com a Colômbia, cruzava o país em caminhões, aviões pequenos, lanchas, e saía por rotas marítimas e aéreas em direção ao Caribe, à América Central, à África Ocidental e daí para a Europa. Só que isso não acontecia sozinho. A peça central desse esquema eram grupos armados e funcionários do Estado trabalhando juntos, cada um ganhando a sua parte. Guerrilheiros colombianos cuidavam da produção e do transporte inicial. Criminosos venezuelanos e redes locais de contrabandistas faziam a logística interna e, segundo várias investigações internacionais e denúncias de ex-militares, uma parte das forças de segurança venezuelanas deixou de combater o tráfico para passar a negociar com ele. É aí que entra o termo que você provavelmente já ouviu, Cartel de los Soles. Não é um cartel tradicional, tipo Medellín ou Sinaloa. É uma expressão usada para descrever um suposto esquema de narcotráfico dentro das Forças Armadas da Venezuela. O nome vem dos sóis, as insígnias douradas dos generais. A acusação é simples e poderosa. Em vez de o Estado combater a droga, parte dos seus chefes teria decidido cobrar pedágio, proteger carregamentos e, em alguns casos, até coordenar rotas e contatos com outros grupos. Relatórios, delações e investigações de vários países falam de um modelo em rede, não de uma organização única. Sargentos em postos de fronteira cobrando para deixar passar caminhões. Oficiais da Guarda Nacional ajudando a liberar cargas em portos e aeroportos. Gente dentro da inteligência, da polícia e do exército garantindo que certas operações não fossem vistas. Cada nível mordia um pedaço do lucro. Em troca, o tráfico ganhava algo que vale mais do que arma: proteção oficial. Paralelo a isso, grupos venezuelanos foram ganhando protagonismo. Um dos nomes que aparece com frequência nas sanções e relatórios recentes é o Tren de Aragua, uma organização criminosa que nasceu dentro do sistema prisional venezuelano e depois se espalhou pelo país e por outros da América Latina. Ela atua em várias atividades ilegais: tráfico de drogas, tráfico de pessoas, extorsão, exploração sexual, entre outras. A droga, nesse contexto, é mais uma engrenagem de um modelo mais amplo de crime organizado. A crise econômica e política da Venezuela não é um detalhe nessa história, é combustível. Quando o país entrou em colapso, com hiperinflação, queda brutal da produção de petróleo e migração em massa,
o Estado perdeu ainda mais capacidade de controlar fronteiras, fiscalizar portos e pagar salários decentes. Policiais, militares, funcionários de alfândega e agentes públicos passaram a ser muito mais vulneráveis à corrupção. Para muitos, o suborno do tráfico começou a valer mais do que o salário oficial. Enquanto isso, as autoridades dos Estados Unidos passaram a acusar diretamente figuras do alto escalão venezuelano de participação no narcotráfico. Promotores americanos descreveram um projeto político que, em vez de apenas tolerar o tráfico, teria decidido usá-lo como arma, aproximando-se de guerrilhas colombianas, oferecendo território e proteção em troca de dinheiro, influência e, em alguns relatos, a ideia de inundar de cocaína o mercado americano como forma de pressão. Em várias dessas acusações, o tal Cartel de los Soles aparece como o rótulo desse arranjo. Do outro lado, relatórios da ONU e alguns pesquisadores destacam um ponto importante. Se você olhar só para os números globais, a parte do tráfico que passa pela Venezuela é relativamente pequena quando comparada a outras rotas. Em vez de ser o principal corredor mundial, o país seria um entre vários caminhos. Só que aí vem o detalhe que interessa para o nosso vídeo. Ainda que a fatia seja menor no panorama global, o impacto interno é gigante. Para a sociedade venezuelana, basta uma fração do tráfico mundial para gerar violência, corrupção e destruição institucional. No terreno, o funcionamento era muito mais caótico do que os filmes mostram. Em regiões de fronteira, como no estado de Zulia, e em áreas rurais, guerrilhas colombianas e grupos armados venezuelanos disputavam território, passagens, trilhas e comunidades. Em muitos lugares, quem mandava de fato não era o prefeito ou a polícia, mas o grupo armado que controlava a rota de droga. Esse grupo cobrava impostos, decidia quem podia passar, recrutava jovens e punia quem atrapalhava o negócio. Nos portos e aeroportos, o jogo era outro. Contêineres com produtos legais podiam esconder cargas de cocaína bem embaladas em fundos falsos. Parte disso seguia em navios para a Europa. Outra parte ia em lanchas rápidas rumo a ilhas do Caribe, onde a droga era redistribuída. Aviões leves cruzavam o espaço aéreo com transponders desligados, pousando em pistas improvisadas, fazendas isoladas ou trechos de estrada adaptados. Cada etapa dependia de alguém lá dentro, um controlador de voo que finge não ver, um fiscal que não abre o container certo, um policial que escolhe vistoriar o caminhão errado. No meio disso tudo, corria o dinheiro. Em um país esmagado pela inflação e pela escassez, dólares do narcotráfico funcionavam como oxigênio para muita gente envolvida. Parte era lavada em negócios de fachada, comércio, imóveis, empresas ligadas a contratos públicos. Outra parte simplesmente circulava em espécie, comprando lealdade e silêncio. Quanto mais fraco ficava o Estado formal, mais forte se tornava esse Estado paralelo movido a dólar sujo. É importante entender que esse sistema não nasce do nada. Ele se alimenta da combinação de três coisas: fragilidade institucional, geografias estratégicas e incentivos perversos. A Venezuela já tinha um histórico de contrabando, corrupção e presença de grupos armados antes da grande crise. O que muda, a partir dos anos 2000 e especialmente na década de 2010, é a escala e a profundidade da penetração do crime organizado dentro do Estado e da economia. No discurso oficial, o governo venezuelano sempre negou ser cúmplice do narcotráfico, dizendo que se tratava de uma campanha de difamação dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é fato que vários altos funcionários foram alvo de sanções, investigações e processos em cortes estrangeiras, e que ex-integrantes do próprio aparelho de segurança, quando romperam com o governo, passaram a descrever com detalhes esquemas de proteção ao tráfico. De um lado, acusações pesadas de narco-estado. Do outro, a narrativa de perseguição política.
No meio, uma população pega na linha de fogo. Se esse tipo de análise direta, sem romantização, te ajuda a entender como o crime organizado se mistura com a política e com a economia, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso mostra para o algoritmo que ainda existe gente interessada em conteúdo sério, em vez de só entretenimento vazio. Um ponto que muita gente ignora é o impacto disso sobre o venezuelano comum. Quando o narcotráfico se encaixa dentro do Estado, ele muda tudo. Quem manda em qual bairro, quem consegue um contrato, quem recebe proteção policial, quem some sem explicação. Em áreas controladas por grupos ligados às rotas de droga, a lei passa a ser a lei do fuzil. Comerciantes são obrigados a pagar taxa de segurança. Jovens são cooptados para trabalhar como olheiros, motoboys, transportadores, soldados. Quem recusa vive sob ameaça. Ao mesmo tempo, a imigração em massa abriu uma nova frente. Criminosos venezuelanos, incluindo membros do Trem de Aragua, acompanharam a diáspora e levaram seus esquemas para outros países. Em vários lugares da América do Sul, autoridades começaram a apontar a presença dessa organização em roubos, extorsões, tráfico de pessoas e, de novo, em redes de drogas. O problema deixou de ser só interno e virou exportação de crime, colado na tragédia humanitária de milhões fugindo da crise. No nível internacional, a Venezuela virou também palco de disputa política. As acusações de narcotráfico de Estado foram usadas para justificar sanções, bloqueios, pressões diplomáticas e até operações militares na região. Ao mesmo tempo, governos aliados de Caracas criticaram o que chamam de instrumentalização do tema drogas para fins de mudança de regime. Enquanto os grandes jogam xadrez geopolítico, quem vive na fronteira, nos bairros e nas cadeias, continua lidando com a realidade concreta do crime organizado. Resumindo de forma seca, o narcotráfico na Venezuela funcionava menos como um cartel com uma marca clara e mais como um ecossistema de rotas, grupos armados, redes criminosas e pedaços do próprio Estado misturados. As fronteiras viraram corredores, portos e aeroportos, portas de saída. A crise econômica, o motor que empurrou gente para o crime e fragilizou ainda mais as instituições. E a política, longe de ser um remédio, muitas vezes virou parte do veneno. Quando você ouve falar em narco-estado, não é uma metáfora qualquer. É a ideia de que o tráfico deixa de ser um problema à margem e passa a ser um componente do próprio funcionamento do poder. Seja porque autoridades se vendem, seja porque o dinheiro sujo mantém estruturas funcionando, seja porque grupos armados viram instrumento político em certas regiões. A Venezuela é um exemplo extremo dessa lógica, mas não é o único caso no mundo. E é justamente por isso que entender esse mecanismo importa. Ele mostra o que acontece quando um país perde o controle sobre suas fronteiras, suas instituições e sobre quem manda de verdade em seu território. Então, no fundo, não era só sobre droga, era sobre poder usando a droga como ferramenta. Se você quiser um vídeo destrinchando como esse tipo de esquema pode se repetir em outros países da América Latina, comenta parte 2 e já se inscreve agora no canal O Velho do Cofre.